falar de criatividade corporativa e começo com uma coisa que aparentemente tem nada a ver, né? O que o cara traz aqui? Os dentes, né? Uma boca aqui. Lá na frente eu vou retomar esse slide aqui para vocês, porque o tema hoje é criatividade corporativa, mas eu fui desafiado de trazer isso de uma forma diferente, né? Porque o complicado é o seguinte, criatividade corporativa já é uma coisa diferente, né? Geralmente criatividade o pessoal acha que é mais uma coisa inspiracional, um negócio mais um totó, um ping-pong, 4 puff, uma parede amarela, uma verde, e aí pronto, está criativo. Mas não é assim, vocês sabem disso. E existem metodologias para isso. E ele disse, Silvio, vamos trazer esse assunto, mas traz de um jeito mais diferente. Aí eu disse, cara, tem uma frase que eu gosto, que às vezes eu falo nas minhas palestras, que é que o nada a ver tem tudo a ver. E a ideia de começar exatamente com dentes, que nada a ver, né? Mas é porque eu sou dentista e trabalho também com essa parte de criatividade, tenho uma empresa chamada Criato, e a minha proposta hoje aqui é trazer algumas coisas que não tem nada a ver e mostrar para vocês que tem tudo a ver, para que vocês, de repente, quebrem um pouco essa visão linear que a gente é educado desde criança, né, desde o colégio, que a gente só acha que tudo é uma coisa conectada com a outra, sempre tem conexões simplesmente lineares. Por exemplo, a gente está no colégio e diz assim, o texto, o livro estava sobre a mesa, o livro é vermelho. A pergunta, interpretação de texto, onde estava o livro? Qual é a cor do livro? Por que não perguntam para a gente? O que é que você imagina que tem escrito na capa do livro? Mas legal, né? Ou então, que história você acha que tem dentro do livro? É um livro de que estilo de livro? Mas, porra, bota assim, o livro está sobre a mesa. Onde é que está o livro? Qual é a cor do livro? Então a gente sempre é meio provocado linearmente. Outra coisa, pinte de azul o que for número e de verde o que for planta. Pinte de vermelho o que for ímpar e de amarelo o que for par. Classifique, identifique, classifique, identifique. A gente sempre pega as mesmas coisas, parecidas, joga tudo dentro de uma caixa, a tal da caixa, né? Pensar fora da caixa, é onde está tudo parecido para a gente pegar uma solução e jogar ali dentro e resolver tudo. Então isso geralmente é o que acontece na nossa vida. E eu trouxe aqui com essa proposta da gente falar sobre coisas que não tem nada a ver, porque a gente vai fazer conexões não lineares, não lógicas, para que a gente consiga olhar para outros ambientes e conseguir extrair dali alguns princípios e algumas ideias que a gente possa trazer para outros ambientes e aí sim se tornar cada vez mais criativos. Então segurem essa imagem aqui, né? Isso aqui, já dando um spoiler, isso aqui é uma reabilitação do sorriso feita com resina. Vou falar de resina daqui a pouco e vou mostrar o que tem a ver, o nada a ver tem tudo a ver e a minha história começou com essa história da resina aí, que eu captei um pouco dessa história do nada a ver tem tudo a ver. Sem usar celular, alguém consegue só no olho nu dizer para onde é que vai esse QR Code? Para onde é que vai o QR Code? Você consegue olhar e dizer, esse QR Code aqui leva para tal canto. Então, quando a gente olha para um negócio e a gente não tem as ferramentas ou a leitura correta, aquela coisa ali parece que não tem nada a ver. O que é isso aqui? Uma porrada de pontinho que não leva para canto nenhum. Né? Se a gente não conhecesse os QR Codes, você nunca ia imaginar que isso aqui é uma coisa que você mira o celular e ele lhe transfere para um site. Por quê? Porque quando a gente não tem as informações corretas, não tem a leitura correta do ambiente ou da circunstância, aquilo passa a não ter nada a ver. Então, o nada a ver não é verdadeiro. O nada a ver é uma interpretação que a gente tem por limitação, ou de conhecimento, ou de capacidade de conexão. Por isso que o nada a ver tem tudo a ver, sempre tem. Se você não conseguiu captar ainda, é porque foi alguma coisa que você não conseguiu construir, mas tem. E aí as grandes sacadas são exatamente essas, quando o cara pega uma coisa que não tem nada a ver e traz para o ambiente e faz aquilo ali ter tudo a ver. Aí, pum, ideias disruptivas. Então, se você mirar o celular, você vai ver que esse QR Code vai para o meu Instagram, né? Mas podia ir para outro canto e só ia saber para onde ele ia se você mirasse uma ferramenta. Então, muitas vezes, não basta só a gente olhar, estar no ambiente e querer interpretar aquele ambiente com a nossa cabeça e os olhos. Às vezes, a gente vai precisar de ferramentas, sejam elas eletrônicas ou não, sejam elas, inclusive, metodologias. Eu começo fazendo isso, fazendo aquilo outro, e aí, no final, eu consegui interpretar aquele nada a ver e transformar isso num tudo a ver. Então, um quadradinho branco, cheio de pontinho dentro, que não tinha nada a ver, vira, se transforma, por causa da ferramenta, em um link para uma página no Instagram. Quem já conhece isso, não diz. É para quem nunca viu. O que tem nessa imagem aqui, que não tem nada a ver, que não era para estar aí? Aí o pessoal vai ter que vir para cá.
Passear aqui, fazer uma fila, um por um, olha aqui. Quem já conhece essa não responde, não. Vir para cá, vir aqui, pode ir, bora, levanta. Quem se levantar vai ter um aumento esse mês. Parece o quê? Alguém consegue ver? Ele matou aqui, ó. Ouviu? Um charuto. Eu vou ajudar vocês. Olha só. Olha aqui, ó. Olha todo mundo olhando para cá. Vou tirar a parede. Ampliando. É um charuto com a cinza queimando aqui. Voltando para o tamanho dele, botando de volta na parede. Todo mundo vendo agora? Tem como diz o outro lá, tem como desver? Agora que você sabe que tem uma parede com charuto, você já está com isso programado na sua cabeça, não é mais nada a ver. Já faz parte de um contexto. Você bate o olho aí, você não tem mais como olhar para essa parede e não ver o charuto. Mas vocês entenderam? Por que é que a gente não conseguiu ver o charuto na primeira vez? Porque a nossa cabeça ela é cheia de preconceito, de todo jeito, inclusive preconceitos de padrões. E preconceito tem tudo a ver com padrão, exatamente. Então, na hora que eu olho para uma parede, minha cabeça abre a caixinha, parede, o que tem dentro de uma parede na frente? Aí tem uma porrada de coisa possível, que o meu subconsciente seleciona e bota na minha frente para eu poder procurar. Não está dentro dessa caixa, ou não estava, né? Um charuto. Então, na hora que eu vou olhar com o meu aparato sensorial e cognitivo, eu olho e não consigo ver o charuto. Dizem, se vocês procurarem no Google, vocês vão encontrar, que os índios, quando os portugueses diziam, a gente veio ali, ó, de caravela, tá vendo? Dizem que eles olhavam para o mar e não conseguiam enxergar as caravelas, porque eles não tinham registro de nada parecido que eles conseguissem vincular. Então, o aparato sensorial não se comunicava com o aparato cognitivo e não chegava numa compreensão. Eles olhavam e não entendiam o que, onde, não viam. Botar no Google, índios não enxergavam caravelas. Aí vocês vão ver os relatos dos povos originários, eles não enxergavam isso. Por quê? Exatamente porque a gente tem essa problemática de a gente já olha para uma coisa e diz aqui, não, se tiver uma coisa que não tenha nada a ver aqui, eu não vou enxergar. Então, eu só interpreto isso dentro das minhas lentes. E aí, o que a gente faz? A gente tem que permear nossa cabeça em outros ambientes para que a gente consiga se permitir trazer o nada a ver para dentro de uma outra situação que passe a ter tudo a ver. Quem sabe essa também não faz. O desafio aqui é o seguinte, passar por cima de todos, passar com retas, por cima de todos esses 9 pontos, usando só 4 linhas retas e sem tirar a caneta do papel. São 3 pontos e 3, 3, 3, e você pode fazer 4 linhas, obviamente linhas retas, né? Não linha curva, com 4 linhas, cobrir todos os 9 pontos. Quer tentar? 1 minuto, 2? Acho que nem com os 2 minutos. Então vamos. Tem uma proposição lá. 1, 2, 3. Não pode tirar a ponta, não. Não pode fazer pular para cá, não. Ela já, é porque ela está lá na frente, ela já está falando do salto quântico, né? Ela já quer pular no mesmo lado. Gostei. Uma das coisas da criatividade é o risco. Você não cria nada novo porque sem ter medo, né? Sempre dá medo, por quê? Porque é novo. Tem que ser reto. Não pode ser curva, não. O que todos vocês devem estar fazendo? Indo por regras que eu não disse que tinham. Ele criou uma regra na cabeça dele, mas ele ficou na dúvida. Peraí, será que tem essa regra? Pode voltar? Eu não disse que não pode voltar, só disse que são 4 linhas que sem tirar do papel. Então, você pode ir, voltar. Não estou dizendo que a saída é por aí, não, para não parecer que eu estou sugestionando. O que eu gostei foi que ele tinha um bloqueio, tinha uma regra dentro da cabeça dele que eu não disse. Por que eu achei legal? Porque a gente tem o tempo todo regras que a gente cria que não está no sistema. Não está ali, aquelas regras não estão ali. A gente trouxe de alguma vivência nossa e isso bloqueia a gente. E aí a gente começa a achar que uma coisa não tem nada a ver. Por quê? Porque eu acho que não tem nada a ver. Então não existe essa história de não ter nada a ver. Eu é que considero. Então as regras que a gente cria para classificar algo como nada a ver
somos nós que criamos. E aquelas pessoas que abrem a castanha e tiram essa regra, elas enxergam coisas que os outros não enxergam. Por isso que conseguem, às vezes, ter ideias mais disruptivas, porque elas tiram o nada a ver daquela classificação de nada a ver e começa a ser possível trazer para dentro do sistema. Vamos passar, vou dar a solução, tá? Vai até lá fora, aí desce assim, ó. Ah, podia ir lá fora? Todo mundo devia estar procurando, só conectando os pontos. Ninguém tentou ir além, puxar para baixo, aí puxa para cima e desce na diagonal. A besteira é só sair do plano, do limite dos pontos. É extrapolar o limite. Eu não disse em momento nenhum que tinha que ficar só dentro dos pontos. Você pode passar, e a solução, depois que é feita, é besta. Né? Besta, é só você passar, aí pronto, desceu. O que essa reta fez? Ela assumiu uma posição de uma perspectiva diferente. A gente estava sempre numa perspectiva interna dos pontos, mas aí na hora que você passa por uma visão de outro ângulo, ou seja, você passa do ponto e começa a ver a abordagem por fora, muda tudo e a solução aparece. Né? É um exercício besta, simples, mas que a gente consegue ter uma mexidazinha interna com isso daí. Falar um pouquinho da minha história, né, que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, falar. Em 86 eu trabalhava não, porque eu tinha 13 anos, né? A gente tinha um grupo que fazia computação no Basic a gente programava joguinhos e Daniel Goulart, que é do Instituto para Jogar, descobriu que o grupo da gente foram os primeiros criadores de jogos da história do Ceará, que era a PISC. Né? Eu programava muito pouco, quem programava mais é o Keito, não sei se vocês conhecem. Meu irmão também trabalhava com isso. E aí a gente vendeu jogos no mundo lá do Rio de Janeiro e tal, naquela revista que era Microsystem, eu acho. Quem tem uns cabelos brancos aqui deve se lembrar o que eu estou falando. Depois eu fiz engenharia civil em 91, não gostei, passei para a Odonto em 93, trabalhei com uma empresa de venda direta em 96, fiz um mestrado em fisiologia em 2004, trabalhei dando aula de design de sorriso em 2012 até 2016, mais ou menos. Fiz a formação em acupuntura em 2014, nada a ver, né? Mas aconteceu uma coisa que aí não tinha nada a ver, que era quebrar. Eu rompi os ligamentos do meu polegar direito em 2015. Eu estava 8 anos sem treinar polo aquático é tipo um handball dentro d'água, né? Era lá no Náutico, aí eu fui entrar numa dividida, torci o dedo de um lado, aí ficou doendo, aí fui pro gol, aí fui defender a bola, torcer pro outro. Aí inchou, aí no outro dia eu fui fazer a ressonância, rompi os ligamentos do lado e do outro, e aí nem era tão ruim para quebrar, para fazer a cirurgia, nem era tão bom para poder usar imediatamente. Então, tinha que ficar mais ou menos uns 6 meses de molho, aí eu disse, cara, massa, a minha chance de virar um empreendedor, vou transformar o consultório numa empresa, entrei de sócio em 2 laboratórios, na época, era 2015, laboratório digital não existia em Fortaleza ainda, a gente fez uma sociedade, montou os equipamentos e tal, era top, só que tinha algumas coisas que eu não sabia, não tinha maturidade de gestão, não tinha um bocado de coisa que eu não sabia fazer, que eu não sabia, e tanto os laboratórios como o consultório que eu queria transformar numa clínica, vou ter dentistas para atender no meu lugar e tal, tudo quebrou. Mas, como é aquele cara, caiu, não sei o que, cortou a perna, e aquele Christopher, não sei o que, Joseph Cleveland. Mas nem tudo. A vida é uma caixinha de surpresa, exatamente. A vida é uma caixinha de surpresa. E eu conheci um cara que me apresentou o pensamento sistêmico, porque a gente estava, como eu não podia atender, eu ficava batendo papo com os pais do paciente, quando era menor de idade, enquanto o ortodontista atendia no meu lugar. E aí um cara me apresentou o pensamento sistêmico, eu fiquei encantado, ao mesmo tempo que eu conheci um livro chamado Desenhado do Lado Direito do Cérebro, Desenhando do Lado Direito, que era um livro de desenho. Eu estava fazendo fisioterapia para a mão e eu estava sentindo que o osso estava andando para o lado, não sei se eu estava fazendo errado, de forma que eu desisti da fisioterapia e pensei, cara, o trabalho da odontologia tem muito mais a ver com o desenho, porque é uma coisa mais minuciosa. Aí eu disse, vou usar esse livro para melhorar meu traço, né? Voltar a mexer e tal, porque tinha ficado meio dormente aqui, um negócio complicado. E dentro desse livro eu encontrei, na verdade não é um livro só de desenho, é um livro de você utilizar desenho para ampliar a forma de percepção. E aí eu juntei algumas coisas que eu estava lendo sobre pensamento sistêmico com algumas técnicas de abertura de percepção desse livro,
com outro bocado de outros livros que eu já vinha lendo, junto com outro bocado de autores, que está aqui, essa aqui é uma página de uma coisa que eu vou dizer daqui a pouco. E eu sei que eu juntei essa salada toda e criei uma metodologia de solução de problemas e comecei a resolver os meus problemas e conheci uma senhora que ela disse, Silvia, essa metodologia tem que ir para um livro. Isso aqui é um desenho que eu fiz, que era uma cópia do desenho do amigo meu, uma foto, aliás, do amigo meu. E é engraçado essa história aqui, porque é o seguinte, se vocês olharem, ó, fiz a metade, né, texturizado e tal, e a outra metade ficou em scratch, ficou em rascunho. A pessoal que olha e diz assim, cara, o cara fez o estilo, né? Um lado bem feito, o outro lado que nada. Esse aqui eu fiz num dia, esse lado de cá eu fiz num dia, que eu acordei inspirado e vi aquela foto e disse, eu consigo copiar esse negócio. Aí peguei o papel, já churiei o bicho, fiz aí fazendo. Sabe quando você está, aquele dia que você está inspirado? Eu estava nesse dia, aí eu fiz tal. Aí ficou mais tarde, aí, não, amanhã eu continuo. Quando eu acordei no outro dia, a inspiração tinha ido embora. Aí eu olhei e disse, cara, se eu mexer nesse negócio, vai ficar igual a da Mastopitaco. O pai, um lado puxou o pai e o outro lado puxou a mãe. Deixa eu deixar ele desse jeito, que fica parecendo que foi de propósito, tá tudo bem, a galera acha que é um estilo e tal. Mas o que eu quero dizer com isso? Que a inspiração ela não é previsível. E muitas vezes a gente deixa a nossa criatividade por conta da inspiração, na mão da inspiração. A gente deixa a gestão dos nossos negócios na inspiração. As ideias e as soluções, a gente espera a dor doer para ver se alguém tem uma ideia legal que traz não sei de onde para poder sanar aquela dor e ufa, dessa vez deu certo. E geralmente é assim que as empresas vão se levando. A dor vai doendo, as ideias vão aparecendo. Não existe um protocolo de pensamento, diagnóstico, previsão, sensores de extremidade, quase não existe. Então, isso aqui é uma prova de que a inspiração, e para não dizer que sou eu que estou dizendo, o Picasso, ele dizia que a inspiração chegue em mim, eu não tenho controle. Eu só espero que ela me pegue trabalhando. Então ele estava o tempo todo pintando, de vez em quando vinha uma coisa boa. Geralmente quem trabalha com produção é assim, né? Geralmente é uma coisa mediana, de vez em quando está inspirado, dá uma estourada top. E aí foi quando surgiu o meu livro, Pensamento Criador, Muito Além da Criatividade, em plena pandemia, foi quando eu parei para conseguir editar o bicho, está na Amazon, mas eu já reeditei ele, lancei a segunda edição, só tem digital, está na Eduz, tem muito mais teoria aprofundada em algumas discussões, que a minha ideia é espalhar o pensamento criador pelo mundo inteiro. Então, não estou aqui para vender o livro, se também se quiser comprar é na Eduz, é R$23. Ainda parcela em 5 de R$5. Não, ele é uma releitura, boa pergunta. Não é a continuação. Ele é uma segunda edição, no sentido de eu tirei algumas coisas pesadas, mais pensamento complexo, estava bem carregado, limpei e criei uns novos conceitos, mais na parte de forma de raciocínio, tá mais interessante o segundo. Só que não tem ele físico, porque é muito chato e complicado de você editar para colocar na Amazon. Você faz do jeito que eles pedem, manda, bate e volta. Pelo menos 2020. Não sei se agora o sistema deles, de repente tem uma IA lá dentro que ajuda a gente a fazer isso. Mas era bem complicadinho de fazer. Aqui tem escrito, para quem não está lendo aí, agora você vai entender tudo. Niels Bohr foi um dos caras que participou da história da forma do átomo, né? Aquele de Rutherford Bohr. O cara com 36 anos, se não me engano, ganhou o prêmio Nobel. Quem tem mais de 36 aqui? Quem tem um prêmio Nobel? O cara tem, né? E assim, ele além disso, parece que ele tinha várias frases, era um cara muito ativo em diversas áreas. E ele disse o seguinte, não, você não está pensando, você apenas está sendo lógico. O que ele quer dizer com isso, na minha visão? Que para ser lógico, quer dizer, você pegar uma coisa e levar na consequência da outra, não precisa pensar, é só obedecer uma sequência. Por isso que as máquinas estão fazendo isso melhor do que a gente muito, porque ela faz isso mais rápido e ela avalia mais sequências do que a gente. A inteligência artificial está vindo com força. Começou a estourar em março do ano passado, vai fazer um ano, e já tem quase 1 milhão de inteligências artificiais. São 800 mil ou 700 e poucos mil em um ano. Por quê? Porque quando eu preciso da minha mão para fazer um machado, eu pego uma pedra, quebro, amarro num pedaço de madeira e criei um machado. Para eu fazer um outro instrumento, eu já uso esse machado. Então, eu não preciso mais a mão para derrubar uma árvore. Eu já consigo quebrar. Depois que eu construir, eu crio outras ferramentas. Então, cada ferramenta ajuda a construir a outra. Por isso que o gráfico da evolução é assim, ó.
Então, as inteligências artificiais e as novas tecnologias já estão sendo criadas pelas próprias inteligências artificiais ou com o auxílio delas. Por isso que, imagine como é que vai estar daqui a um ano. Já tem a história de que a primeira empresa bilionária de uma pessoa só tem uma pessoa. Vai ser agora esse ano ou ano que vem. O resto tudo vai ser feito por inteligência artificial. Então, para quê? Por que eu estou fazendo essa coisa? Tem nada a ver inteligência artificial com o cara do átomo, né? Porque se você continuar com esse pensamento linear, indo pela lógica, você não trouxer coisas que não tem nada a ver para dentro do sistema, e tentar provocar, tentar criar o ruído mesmo, estressar aquilo ali, fazer a cara feia para poder quebrar esse padrão, vocês vão ser substituídos por máquinas. Ou, que é o mais fácil e mais rápido, substituído por pessoas que usam inteligência artificial. Por quê? Porque a pessoa, para usar a inteligência artificial, não é só chegar lá e dar um prompt decorado. Cada vez mais vai ser preciso, a meu ver, a inteligência humana, que eu chamo de inteligência natural. Tem a artificial e tem a natural. Quando eu dava aula de design de sorriso, eu falei para o pessoal, preste atenção, procurem sempre um plano B, inclusive para a odontologia, porque a odontologia feita por humanos, ela está com tempo curto aí para se acabar. Vocês viram a foto lá de uma fresadora, né? Que é um bicho desse tamanho, que ela é uma broca, tem um tijolozinho, uma peça de cerâmica. No computador do lado foi feito o dente 3D, ele joga a informação para dentro da fresadora, ela desgasta, o dentinho está pronto ali, mas era um negócio grandão, já está diminuído. Vai chegar um dia, rapidamente, que você vai ter um scanner intraoral que você recebe pelos correios ou pela alguma transportadora, você bota na boca, o bicho vai escanear a sua boca, vai mandar para a inteligência artificial e respondendo a tua pergunta. A inteligência artificial vai ver quais são as formas dos dentes, por exemplo, falando de estética. Quais são as formas dos dentes que estão imperfeitas ou longe do que a média considera estética, baseado, inclusive, no Big Data, que ela vai avaliar, e ele vai lá, esse scanner, você tira ele, vai botar uma fresadora, uma broca de dentista, uma fresadora de dente, ela vai lá desgastar o que estiver sobrando, tira, vai imprimir lentes de contato, que são aquelas lâminazinhas que vocês viram no primeiro slide, né? Ali são lentes de contato, são restaurações que são coladas no dente, e ele vai imprimir aquilo, e de repente você vai colocar em algum canto, o próprio cara tem lá, vai lá, ele bota, e bota a boca, aí o sistema vai lá e vai colar por conta própria, que joga a luz e fotopolimeriza. Então, daqui a pouco, alguns serviços eu acredito que vai, lógico, como é saúde, tem uma barreira mais complicada. Tem laser já para aquilo ali, só que o preço... Rapaz, tem uma história interessante sobre a história do barulho. Nessa época que eu estava sem atender, tinha um colega fazendo exatamente esse trabalho de lentes e tal. E aí tinha uma paciente que tinha pavor desse barulho, né? Pavor, mesmo que ela não conseguia nem escutar. Aí, na frente lá do consultório, isso era um sábado, tinha uma loja que vendia esse negocinho de fone de ouvido. Aí eu queria comprar vou comprar um fone de ouvido, botar aqui. Era 2012, não tinha Spotify e tal. Um amigo meu tinha uma playlist, vamos tocar essa playlist no ouvido dela bem alto. Bora. Aí eu saí para comprar e ele ficou lá com ela. Quando eu saí, eu escutei ele dizendo, não, vou tentar fazer um tapa-ouvido, com não tem aquele material de moldagem? Aquilo ali é uma borracha que você mistura, é um silicone, né? Ele ia fazer um silicone para botar no ouvido dela para ela não ouvir o barulho da broca. Quando eu saí, eu disse, cara, se ele vai fazer isso, isso vai dar merda. Porque, dito e feito, quando eu cheguei, ela estava em cima, ela estava sentada na cadeira, encolhida assim, ó, se tremendo todinha. Porque na hora que ele colocou o bicho no ouvido dela e a broca encostou no dente, fecha o ouvido e bate os dentes assim, ó. O barulho vai todo para dentro do cérebro dela. Na hora, a gastura que ela tinha, muito mais do que do barulho, era do atrito da broca no dente. Na hora que ele entupiu os ouvidos dela, encostou a broca, se ela fosse um gato, ela tinha grudado no teto. Aí ficou lá todo, dava arrepiada que dava pena. Então procurem não ser lógicos. Lógico, naquilo que não precisar ser. Então, para criar coisas novas, tentem realmente trazer o nada a ver para dentro. O que acontece com as empresas? Né? Geralmente as empresas têm baixa competitividade, que podem ser decorrentes, causam consequência, ineficiência, ineficácia, apagando incêndio constantemente. Tem pobre colaboração entre os funcionários e os trabalhadores, pouca inovação. Isso aqui são dores que acontecem nas empresas, tudo de uma vez ou outra.
quando você muda ou o trajeto, sentido, pode mudar o sentido, inverter, por exemplo, você está criando uma causa-consequência. Se de repente você tentar pensar o contrário, né? Então você está querendo, por exemplo, estava lá no consultório, a gente estava querendo aumentar a quantidade de pacientes. Na verdade, a gente queria aumentar o faturamento, né, nessa época de retomada. E aí, o que a gente pensou? Nós vamos diminuir o tempo de consulta, que era 30 minutos, vamos diminuir para 15, atender plano de saúde, aumentar o volume e pescar alguns tratamentos bons. Então, a gente estava indo pela lógica, né? Qual é a lógica? Eu preciso de mais dinheiro, eu preciso de mais gente, para poder, dali, eu conseguir ter mais... Eu preciso de mais leads, e dentro desses leads, eu capturar uns leads qualificados. Essa seria a lógica, a sequência lógica, que às vezes é a mais comum, talvez. Então, diminuir o tempo para isso. Aí a gente parou e vamos pensar o contrário. Em vez de diminuir o tempo, vamos aumentar o tempo de consulta de 30 para 1 hora. O que acontece? A gente começou a viajar. O que acontece quando a gente atende uma pessoa durante 1 hora? Ela chega, a gente bate um papo, pergunta sobre uma coisa, sobre outra, que traz papo nada a ver para dentro. E aí, o que acontece quando duas pessoas estão durante 1 hora de frente para a outra? Cria laço. E qual é a melhor forma de propaganda que tem? Boca a boca. Então, a gente teve essa sacada porque a gente saiu da lógica. A lógica, naquele momento, levava para um sentido. E aí, respondendo a tua pergunta? A meu ver, a criatividade entra quando ela sai dessa linha óbvia, da sequência lógica. Não, é lógico que eu tenho que ir por aqui e tal. Quando você questiona a lógica, você já está trazendo a criação para dentro. Eu mudo o sentido, eu mudo o trajeto, eu faço uma curva no meio do caminho, entendeu? Então, a criatividade, ela, na minha cabeça, ela entra quando você sai da linha do óbvio, da linha do comum, da linha da lógica, da linha da causa e consequência. Tanto sai para um lado para o outro, como sai para trás. Você inverte, aquilo que que é consequência, viraria causa de outra coisa, e você parte dali. Então, aqui são algumas mazelas que as empresas podem ter, né? Por exemplo, final aqui, baixa aderência de novas metodologias. Acontece muito você trazer, por exemplo, uma gestão por OKR para dentro da empresa, que é objetivos e resultados-chave, e não cola, não tem aderência, porque a galera não tem um pensamento de conseguir criar soluções. Porque o OKR, a alta gestão, traz os objetivos, e o pessoal do gerencial e do operacional, eles vão ter que decidir quais são os resultados-chave, quem faz o quê, qual é a nossa meta, qual é o nosso limite, qual é o nosso ritmo, define praticamente tudo. E ninguém está acostumado com isso porque não tem uma cabeça estimulada para fazer esse tipo de conexão. Então, quando você tem empresas que querem melhorar, trazem novas metodologias, mas o negócio não funciona, geralmente é problema de criatividade corporativa. Outra também, baixa aderência a novas ferramentas. Tem um caso aqui que eu escutei de uma consultora amiga nossa, que eu não vou dizer exatamente qual é a empresa, mas eles tinham contratado uma plataforma que fazia todo tipo de integração, fazia dashboard maravilhoso e tal. E eles tinham também contratado uma ferramenta que faz a leitura de quanto tempo e o que você faz no seu computador. E descobriram que tal pessoa lá que tinha sido contratada para ser mais como um consultor, ter uma visão mais de planejamento e de tática, estava 90% do tempo agarrado em planilha, fazendo Ctrl+C, Ctrl+V de uma planilha para outra, para poder chegar nos dados que precisava. Mas que tinha uma plataforma que se era só jogar tudo de uma vez, a plataforma fazia tudo isso, entregava, e ela ia ter mais tempo para trabalhar na parte de pensamento. Então, eles tinham novas ferramentas, mas não tinha aderência a essa ferramenta. Só descobriram que não tinha aderência porque botaram esse mapeador de tarefas dentro dos computadores e descobriram que a galera não estava com aderência à ferramenta. Por quê? Porque mudar para o novo apavora, né? Para aquele nem foi o gatilho, já tinha algo... Já tinha. Né? Se você olhar aquela minha história desde 86, vocês já dá para notar que eu sempre fui um cara meio incomodado com a mesmice. E eu ficava me procurando, entrava num ambiente, achava massa, mas aparecia outro, sempre gostei muito de coisas diferentes. E eu descobri com a maturidade, vai engrossando a casca, né? Que o que eu gosto mesmo é exatamente dessa parte de criar coisas novas e ajudar a gente. Eu gostava das duas coisas, por isso que a odontologia me fez muito feliz, só que o que me incomodou muito na odontologia é porque era sempre de 1 para 1. Por isso que quando eu tentei ser empresário, agora eu vou conseguir ajudar mais pessoas, que eu vou multiplicar o consultório e tal. Então, eu sempre tinha essa vontade de fazer alguma coisa que ajudasse mais pessoas, mas eu não tinha autopercepção disso ainda. Então, tudo isso juntou quando eu tive o tempo quando eu papoquei o dedo, eu tive tempo de parar e olhar para mim mesmo. Eu nunca tinha parado para olhar, era sempre operacional, fazendo uma coisa, fazendo outra. Apareceu uma novidade, apareceu, que é isso aqui. Quer dizer, eu encontrava alguma similaridade, sintonia com o meu propósito,
mas era uma coisa muito intuitiva. Por quê? Porque eu não tinha parado para pensar qual era o meu propósito. Então eu não tinha um propósito, eu não tinha identificado meu propósito exatamente esse de querer ajudar o mundo todo a pensar melhor, a criar a sua própria vida, que é hoje o que a gente propõe na Criato. É pegar o pensamento criador, incorporar no mundo inteiro, que as pessoas consigam estruturar seu pensamento para usar em casa, usar no trabalho, usar na vida em geral. Então, o dedo me deu a oportunidade de parar e olhar para dentro, depois olhar para fora e conectar tudo. E aí foi quando os livros, as coisas apareceram do nada, né? A gente até brinca dizendo assim, de repente as coisas acontecem, mas do nada não. Pode acontecer de repente, mas não é do nada. Se você olhar, o próprio Steve Jobs dizia, você não consegue conectar os pontos para frente, mas quando você olha para trás, você consegue conectar os pontos. Então as coisas foram acontecendo. Não tem exatamente um ponto, assim, isso aqui abriu minha mente. Não, foi o tempo, foi o dedo que deu, que era para ser uma tragédia, né? Mas aí eu cheguei para minha esposa e falei para ela, olha, aconteceu isso no meu dedo, a possibilidade é que a gente desça, arraste no chão e saia todo quebrado do outro lado. Mas aí ela olhou para mim e disse, estamos juntos. E foi mais ou menos isso. Desceu, quebrou, papocou. Em 2017 a gente teve que vender o carro, entregou o apartamento, fui morar na casa da minha mãe. E aí as coisas foram melhorando, porque a gente rodou o próprio protocolo dentro do consultório. E aí as coisas começaram a voltar, foi quando eu escrevi o livro, né? Comecei a resolver, as coisas começaram a funcionar. 2019 para 2020 estava tudo praticamente resolvido. Aí vem o quê? O que teve em 2020? Cara, não tem pensamento criador que possa imaginar. Agora pode, né? Porque já aconteceu a primeira. Mas quem é que imaginava que o mundo ia parar? Só o Raul Seixas, né? Raul Seixas, o dia que a Terra parou. Então, de novo lá pro chão. Tudo que a gente quebra de novo. Aí foi quando eu rodei de novo o protocolo de criação. E aí a solução foi pegar o protocolo e transformar num produto. Foi quando em 2021 a Criato nasceu. Cara, foi péssimo. Não atendia. 8 meses de consultório fechado. Uma urgência que a gente teve que atender, nosso consultório era ali na Aldeota, na Carolina Scupira, quase a esquina com o Tibus Cavalcante. Primeiro, para sair de casa, que eu moro aqui perto do Via Sul, a gente passava aqui em frente onde é o Washington Soares. Aqui assim? Ali, pronto. A gente passava pelo Washington Soares. E aqui em frente ao centro de eventos tinha uma barricada de polícia, que sempre aquela chicane, né? Tinha que dobrar, os caras ficavam olhando para dentro do carro assim, ó. E aí chegava lá, eu tinha que me cobrir de um capote de plástico, parecia que ia para a zona de ebola, né, no filme, com a máscara, e a gente dava um banho na gente de clorexidina, o paciente chegava, a gente vaporizava ele todinho, e isso, no consultório lá tinha uma porta de correr. A gente baixava a porta, quando o paciente chegava, batia, a gente levantava, entrava, a gente fechava, porque não podia atender. Então, trabalhando escondido. Então, 8 meses praticamente fechado, 1 ou 2 atendimentos desse jeito, porque o paciente estava para morrer de dor. E depois que voltou, liberou, quem era que tinha coragem de abrir a boca para dentista? Quase 1 ano e meio para recuperar. Aí o que aconteceu? Entrega o consultório de novo. Volta tudo. Já teve que alugar uma sala. Aí depois a gente trouxe tudo para cá. E a dúvida, cara, vamos sair da Aldeota, que sempre foi meu consultório para lá, trazer para cá para a Zona Sul, e se os pacientes não vierem? E aí a Criato já estava começando, porque não precisava de presença física. As empresas começando a... O que eu faço? Porque foi um ambiente que ninguém nunca passou, e elas tiveram algum tempo de parar para pensar. Então a Criato entrou nesse vácuo entre a atividade e a nova atividade, teve um pensamento, né, um tempo para as empresas pararem para pensar, e aí a Criato foi um pouco meio que conseguindo cobrir um pouco do consultório, e agora o consultório está voltando também a estabilizar, já tem um tempo, né, que agora estou fazendo diferente, com o aprendizado de antes, e aí o consultório já está rendendo melhor do que estava antes, a Criato já está mais bem posicionada, ganhou alguns prêmios, 2 editais. Então as coisas, né, usando a metodologia na gente mesmo. Então a Criato nasceu da segunda quebradeira e da aplicação do pensamento criador dentro da odontologia, do próprio negócio. Hoje em dia é muito fácil alguém prever uma pandemia, né? Que já aconteceu. Tem um livro também que é legal, que é o Cisne Negro. Cisne Negro é mais ou menos isso. Sempre se achou que os cisnes todos eram brancos, até que encontraram na Austrália um cisne preto, cisne negro. E aí o que fizeram? Começaram a vir explicações que aquilo ali era óbvio que tinha que acontecer, porque tal. Então cisne negro virou a analogia
para aquele evento que nunca ninguém conseguiu prever, mas depois que acontece, está cheio de explicação para ele. É só o que tem, né? Então, cisne negro é isso que tem a ver com a epidemia também. Aqui é um slide falando sobre algumas habilidades que tem no site do Fórum Econômico Mundial, que a cada 2 anos eles fazem uma lista de habilidades que as pessoas, na verdade, as empresas querem que as pessoas tenham. Então, as pessoas correm atrás para se reabilitar, né? Ter mais habilidades novas de acordo com o que as empresas querem. E o interessante é que o pensamento criador, das 10 primeiras, consegue trabalhar 7 delas. Por quê? Porque a gente não trabalha a habilidade em si, a gente trabalha exatamente a parte de visão, compreensão e conexão, que faz com que indiretamente você melhore as soft skills. E aqui é só para... E é uma coisa interessante. As competências que as empresas relatam estarem aumentando em importância, as empresas relatam que têm competências aumentando em importância. Só que nem sempre elas participam da estratégia de melhoria. A empresa diz que as habilidades que precisam são essas, mas elas mesmas não investem na melhoria daquilo. Tem nada a ver um negócio desse, né? Outra coisa, nada a ver, o organismo. O organismo, nós. Né? O que a gente tem? A gente tem um negócio chamado homeostase. Todo mundo gosta um pouco da área da saúde, né? Diz que médico e louco, todo mundo tem um pouco. E o que é isso? Homeostase é a gente ter uma regulação em tempo real. Tem um reparo, por exemplo, se eu estou aqui, né, em pé, se eu me abaixo para amarrar o sapato, esse aqui não tem cadastro, mas se eu me abaixo, você não tem noção da parafernália que acontece no meu corpo. Porque a pressão ela tem que se regular. Se eu estou em pé aqui, por exemplo, o meu coração e o meu sistema vascular está todo contraído para que o sangue consiga chegar na cabeça, para poder aumentar a pressão. É que nem apertar a mangueira assim, para a água subir. O sangue precisa chegar aqui. Então aqui está chegando pressão 12/8 porque o sistema todo se contraiu. Se eu imediatamente me deito, isso tudo tem que relaxar para poder esse sangue chegar numa pressão, senão eu papoca a minha cabeça. Que é a regulação. E ninguém aqui faz isso de forma consciente, a não ser que tenha algum guru aqui daqueles top mesmo que consegue baixar e aumentar a pressão na hora que quiser. Mas na média não se faz isso. Reparo, né? Se você está o tempo todo trabalhando, balançando, por exemplo, quem digita muito, geralmente tem essa parte aqui do coisa mais grossa, porque está apoiado aqui, né, no mouse e tal, isso aqui vai calejando. Então, você bate, você cria uma resistência aqui. E a evolução, né? Eu pego um músculo, se eu forço ele, primeira vez eu posso até não conseguir, mas em 3 meses tentando, daqui a pouco está leve. Então, a gente evolui, seja em se especializar, ou até mesmo em mutações. Então, os sistemas vivos fazem isso. Quem já ouviu falar que a empresa é um organismo vivo? Geralmente a gente escuta isso. Tanto é que é uma pessoa física, nós, jurídica, a empresa. Então, poucas empresas trabalham um pouco de pensamento na área de fisiologia, porque não tem nada a ver. Mas boa parte da criatividade corporativa eu trouxe do mestrado de fisiologia que eu fiz. Por quê? Porque tem tudo a ver. Na hora que você pega um sistema que ele é autorregulável, a gente pode pegar esse princípio de autorregulação e trazer para a empresa e tentar implementar isso dentro da empresa. Porque o ideal é que a empresa funcione igual a um organismo vivo, pessoa física. Porque na hora que eu desligo esse ar-condicionado, daqui a pouco, os sensores da minha pele vão perceber que isso está quente, vai se comunicar com o departamento da minha cabeça, que vai se comunicar com os executores chamados glândula sudorípara, para pegar o calor que está na pele e jogar para fora, para ele evaporar e minha temperatura cair. São sensores externos que se comunicam com o departamento interno, a área interna que vai dar outro feedback para que outro setor responda. Isso em tempo real e com feedbacks automatizados. E as empresas precisam ter mais isso. Ter mais setores que se comuniquem, ter mais vias de respostas rápidas, para que se procure buscar se parecer cada vez mais com o organismo vivo do ser humano. Para quê? Para fazer uma coisa que a gente não consegue fazer, nós, seres humanos, ainda não conseguimos viver para sempre. Mas a empresa pode. A empresa pode viver para sempre. Se ela não passar por algum tipo de problema de falta de percepção, de falta de cura, ela vai morrer. Mas se ela não passar por isso, se ela não tiver nenhum tipo, se ela for sempre perfeita essas regulações, as pessoas morrem e a empresa fica. Eu quis fazer essa pergunta, né, para vocês, porque eu acho que tem tudo a ver essa comparação que o Silvio trouxe, porque é o organismo vivo CPF, né? Mas quando você leva para o CNPJ, você vai achar exatamente isso. Esse teu depoimento agora
Não sei que eu esteja viajando, mas está muito claro, né? Regulou, teve que fazer o reparo É que nem e você evoluir. imaginar que você morava num sítio que comia tudo que você plantava, de uma hora para outra passa um vendaval, arranca tudo, você não tem mais como comer ali. E tem que buscar em outro canto. Só que agora a ponte caiu. Como é que eu vou para o outro lado? Nem tem comida onde eu faço, nem tem comida do outro lado que eu não consigo chegar, que é a exportação e tal. E aí agora? Eu tenho que, de repente, começar a provar coisas que tem, que eu nunca comi, para ver se aquilo é comida. Então, Legal. saídas que a gente nunca pensou porque nunca passou disso, né? Aquela história, a gente deixa tudo pelo acaso. Eu nunca morri disso, então né, vai levando. Aí, às vezes, a empresa morre por excesso de boa administração. O que é excesso de boa administração? Se arrisca pouco. Boa administração no sentido de faz tudo cheio do protocolo linear, caixinha e tal, mas não se arrisca. Né? Aí eu queria começar umas brincadeirinhas aqui, galera. Trazendo de novo nada a ver, tem tudo a ver. Por que eu comecei? Agora eu vou explicar para vocês por que eu comecei isso com os dentes, né? Isso aqui são restaurações de resina. Esses 4 dentes da frente estavam desgastados e foi feita uma restauração, reconstrução com resina. Alguém, acho que todo mundo aqui deve ter um pedacinho de dente, qualquer que seja, nem que seja pequeno, de resina. Qual foi o grande lance da resina? A resina, ela já, teoricamente, já existia antes de começar a ser usada na odontologia. Qual era o grande problema dela? Se eu não me engano, década de 50, 60, não sei. Não me lembro exatamente. O sistema de adesão no dente era falho. Porque o dente ele parece um vidro, então você colar alguma coisa num vidro é muito difícil. E aí, o cara, pesquisador da odontologia, estava numa indústria naval e viu a galera pintando uma chapa do navio. Qual é o problema que eles estavam resolvendo? A tinta não cola diretamente no metal, porque ela não tem afinidade. Cola, mas descasca. E ele viu que o pessoal estava fazendo um condicionamento ácido da chapa do navio. E aí ele perguntou o que era aquilo. Não, porque bota o ácido, ele cria microporos na chapa. Depois eles lavam aquilo, vem com um primer, que é um agente de união, passa ali. Esse primer ele tem uma característica dupla. Ele tem afinidade pelo metal, e a parte que fica exposta para o oxigênio tem afinidade por resina, que a tinta é uma resina. E aí ele vem com a resina e cola em cima do primer. Então ele conseguiu fazer um preparo da chapa, colocou um primer e a tinta veio em cima. Aí o cara olhou assim e disse, pum, cara, eu vou fazer isso no dente. Eu vou pesquisar qual é o ácido que eu passo na superfície do dente para criar microporos, qual é o primer que eu passo na superfície que tem afinidade pelo cálcio, pelas estruturas, e que a outra face dele tem afinidade por resina, para eu vir aqui com a minha resina e colar nele. Quer dizer, o cara veio de um ambiente nada a ver, que é a indústria naval, e trouxe para o outro ambiente nada a ver, a estrutura de pensamento que ele viu lá, trouxe para cá e mudou a história da odontologia. Mudou totalmente a história. Quem aqui quer restauração de metal aqui? Dentinho de ouro, vai não? Dentinho de ouro? Ninguém quer, cara, dente de ouro. Eu fico imaginando as cobaias desse ácido aí, ó. Vou Não, botar, dente vou botar um extraído. ácido no teu dente. Dente que ele extraído. vai- Pois é, não sei, alguém bota o Google aí, descoberto, tá? Depois eu mando para ele. Se eu não me engano, porque assim, eu aprendi essa história, não a história não, mito, a história do navio também, em 94, quando eu fiz materiais dentários. Eu estava na faculdade, em 93, foi o primeiro semestre, foi 90, materiais dentários, no terceiro semestre, 94. Não lembro do nome do cara exatamente agora. Entendeu? Então, assim, ó, o cara trouxe uma ideia num canto nada a ver para um local e fez fazer tudo a ver. E aí, eu gosto de brincar com isso aqui, ó. Alguém está vendo o que é isso aqui? Ali, ó, tem um bolo ali. É um bolo ali, pronto. A gente vai já comer esses dois aqui. Tem um resto de um bolo ali, tem um bolo de mentira aqui, um bolo de verdade ali. Quem sabe fazer bolo? O que que um bolo tem a ver com solução de problemas? O que que um bolo tem a ver com soluções de problemas? Fazer um bolo, o que que fazer um bolo tem a ver com resolver um problema complexo? Vamos lá, como é que faz um bolo? Como é que faz um bolo? Preciso de quê para fazer um bolo? Quais são os ingredientes? Eu pego qualquer porção de cada um e rebolo onde eu quiser. Pode pegar qualquer quantidade. Tem que ter quantidade exata de cada ingrediente, né? Eu posso botar, por exemplo, alguma essência de alguma coisa, sei lá, de baunilha.
Se for um bolo que eu queira ter sabor, posso. Mas posso botar muito? Não. Então, alguns ingredientes, eles são pontuais, bem pouquinho, né? Posso botar tudo na mesma hora, ou apesar de estar tudo com a quantidade certinha, eu posso pegar tudo e jogar e dar certo, ou eu tenho que primeiro fazer um com o outro, preciso bater primeiro a massa, depois eu tenho que colocar ela para repousar, existe ainda isso, história do fermento e tal. Então, eu preciso pegar alguns ingredientes e colocar numa ordem, e apesar de ser na ordem, ainda tem que ter um tempo específico para que a próxima fase comece. Outra coisa, eu misturei, deu certo e tal. É só jogar em cima dessa mesa que vai dar certo? Eu preciso jogar, fazer o quê? Botar no forno, né? Antes de botar no forno, tem que botar onde? Na forma. Não pode ser num prato. Tem que ser uma forma daquele que eu quero que seja exatamente o bolo. Então, olha só, tem que ter na forma. Ou eu posso deixar em cima da mesa que ele vai virar bolo. Eu preciso botar no forno, né? Botar no forno. E é só botar no forno e ligar, ou eu tenho que ligar antes, esperar chegar? Pré-aquecer. É tudo a mesma temperatura ou varia de acordo com... Pode variar, né? Então, olha só, vamos parar por aqui, senão o pessoal está tudo... Vamos pegar tudo que a gente falou aqui e transformar numa solução de problemas. Se você tem um problema na empresa e você quer resolver, é só chegar com todos os elementos e jogar tudo de uma vez? Não. A gente tem que pegar cada elemento na sequência. Tem alguns elementos que são mais intensos, ele vai contribuir só com a pitada, e mesmo assim, na hora certa, e antes de começar, eu tenho que fazer alguma coisa prévia, que seria preparar a massa e deixar ela repousando. Enquanto isso, o ambiente talvez precise ser aquecido para aceitar aquelas soluções, que é o forno. O forno está sendo aquecido enquanto você está preparando as outras coisas. Então, de repente, você está fazendo um preparo psicológico daquele ambiente, você está trazendo conhecimento, você está trazendo um tipo de música, mudou alguma coisa, você preparou o forno, aqueceu aquilo para receber. Aí depois, cada ingrediente entra na hora certa, e aí você espera um tempo, precisa de uma forma. O que é a forma? É uma restrição. Você não pode resolver uma coisa, espalha. Não, cara, esse problema a gente vai resolver daqui para cá. Daqui para cá é um outro bolo, porque senão vai derramar da forma. Então, delimitar o problema, né? Querer, eu quero abarcar um mundo, não vai conseguir. Você tem que, cara, a gente tem a expectativa de chegar até aqui, é a nossa forma do bolo. Então, olha só, sabe uma coisa que é crucial na Coca-Cola para ela não ser enjoenta? Sal. A Coca-Cola é uma bebida doce, mas se não tiver sal, eles tiraram uma época, fizeram um teste, imediatamente ela é mais gostosa, mas você não consegue beber várias vezes. Então dá um pico de sabor, mas depois bate um enjoo que você não tem recompra. Por que eu gosto de falar do sal? Porque ele é uma das linhas que a gente trabalha na parte de ideação, que é o antagonismo complementar. O sal é um complemento para uma coisa doce ficar mais gostosa. Loucura, né? Nada a ver. Tem tudo a ver. A gente hackeou um bolo, né? A gente pode hackear um jogo de futebol, também dá para fazer. Vocês querem hackear o futebol também? Uma partida de futebol? Vamos lá, para um estádio especificamente. O que tem no estádio de futebol? O que a gente tem vamos supor, é um jogo de futebol dentro do estádio. O jogo acontece na arquibancada, acontece do lado de fora ou acontece do lado de dentro? Do lado de dentro é qualquer um de qualquer jeito, ou tem um time que está com uma roupa, outra, né? Existem dois times e eles, além de existir, eles estão identificados. Eles jogam do jeito que quiser, chuta para qualquer lugar, é gol, ou existe um limite? Existe um limite de atuação deles. E dentro desse limite tem sublimites, tem o centro onde bate o centro, né? Tem a parte da área onde o goleiro pode pegar com a mão, né? Porque todo mundo pode pegar com a mão ou só um? Opa, então a gente tem um papel especialista dentro desse sistema, né? Tem. Então, cada coisa que a gente está pensando, obviamente, vocês já estão transgredindo aí para dentro de um problema. Eu preciso ter um especialista, às vezes, que vai fazer só aquilo. O goleiro vai defender só o gol e ele é o único cara que tem superpoder de pegar com a mão. Dentro da sua empresa, de repente, tem um cara é o único que tem o superpoder de pegar a senha tal de tal canto. Então, a gente tem a área de delimitação, a gente tem... E os dois, igual colégio, né? Jogo de colégio. Foi falta? Foi não? Foi? Não foi? Pá, o pau canta, né? Para resolver isso, qual é a figura daquele cara de preto? Que tem um apito na boca? Juiz. O juiz é um elemento neutro. Às vezes, num sistema, a gente precisa ter um elemento neutro.
Então, olha só, aprendendo do jogo de futebol, eu preciso de um juiz. Você traz, às vezes, um elemento externo para servir de elemento neutro e ser o ponderador para poder fazer com que os times funcionem de um jeito que não seja injusto. E essa galera ali, ó, ao redor, eles servem para quê? Tem vantagem você jogar na sua casa, que a gente chama de jogar em casa, jogar na cidade do time. É melhor jogar em casa ou jogar na casa do outro? Qual é a vantagem de jogar em casa? O que a torcida faz? Apoia. Apoia, a gente pode chamar isso de feedback positivo. A gente pode dizer que, de repente, dentro do sistema, a gente precisa ter, de vez em quando, um feedback positivo, um incentivo, uma força, uma energia, um dinheiro extra, ou um papo desse, que é para poder subir a energia da galera. Então, isso aqui, ó, é feedback positivo. Para a gente que está jogando em casa. E para o outro time é o quê? Feedback negativo. É uma baixa. Então, a gente precisa, dentro de um sistema que a gente está querendo resolver alguma coisa, também se preocupar de uma forma de minimizar os prejuízos. Quer dizer, diminuir a potência daquilo que nos faz mal, daquilo que nos traz risco. É o que a torcida faz quando você joga em casa em relação ao outro time. Ele faz com que o outro time não tenha tanta potência quanto teria. Posso fazer uma enquete de futebol? Pode, claro. Quem concorda que deveria acabar com o negócio de impedimento? Levanta a mão. Rapaz, ia ter muito mais gol, cara. Sabe o que eu acho? Eu acho que deveria poder pegar com a mão em certa altura assim, da bola. Não alto, mas assim, o cara podia jogar, tirou com a mão aqui e de repente o ataque podia pegar com a mão na área do outro. Porque é o seguinte, cara, você passa lá 90 minutos... Meu impedimento foi muito light comparado com o do Silvio. Porque, cara, você passa 90 minutos para assistir 1-0, bicho. Mas tu imagina, na hora que o cara joga a bola e eu não vou conseguir pegar a bola aqui e eu dou um totozinho nela, a bola vem no meu pé. Aí, pô, gol. É 20-18. É muito melhor você assistir, não é não? É gol. É muito melhor. Pronto, ó, tá aí. Se não tivesse aquela mãozinha dele ali, mas se bem que mão por cima, pode até ser legal. Entendeu? Mas tem que se reinventar. Eu concordo. De repente, eu já pensei sobre tirar o impedimento. Tirar o impedimento, cara. Aí muda total. Outra coisa que eu acho que devia acontecer no futebol. Que vem do futebol de salão, né? Que tem que o cara dar um tempinho ali, vai respirar, vai descansar. Uma coisa que podia acontecer também, uma coisa que eu acho horrível, é só poder substituir 5 vezes. Cara, era para substituir igual futebol americano, basquete, vôlei, troca o tempo todo. Porque aí aumenta a quantidade de gol, porque tem negócio de o cara cansar, não. Cansou, sai, entra outro. O que ia acontecer? Olha só, uma mudancinha besta dessa. Olha só o que muda. Uma besteira dessa, né? Você elimina a quantidade de elimina a limitação de substituição. Cara, totalmente, toda a estratégia vai mudar. Porque geralmente o técnico, ele organiza o time ali, ele muda pouca coisa. Na hora que ele quer mudar alguma coisa da expressão do time, ele tira um volante, bota um lateral, faz um negócio desse, né? Tira um zagueiro, bota um atacante. Mas na hora que ele pode fazer isso o tempo todo, rapaz, o negócio enlouquece. Porque na hora que ele bota um atacante, o outro tira, o outro ele bota 4 zagueiros, outro entra aqui, sai aqui, entra aqui. Quer dizer, o técnico vai ter que ter agora uns 4, 5 técnicos. Tem que ter um IA de técnico. Muda tudo com a mudança de uma regra só. E o que a gente pode ter, voltando aqui para o trilho? Né? Nada a ver, né? Tem tudo a ver. O que a gente pode aprender? Às vezes, quando a gente encontra uma regrazinha dentro do sistema e você muda aquela regra, tudo muda. Às vezes as coisas não estão andando porque você não encontrou qual é a regra que falta ou mudar, ou a regra que não existe falta trazer, ou a regra que existe que tem que sair. Eliminar. Por exemplo, essa que a gente deu de ideia agora, a regra de substituição. Se eliminasse, cara, muda totalmente o esporte. E assim, agora, só explicando o que é a metodologia de criatividade corporativa, até porque eu já falei um pouco, o pensamento criador é uma estrutura de como você chegar num sistema, entender, compreender aquilo, perceber, compreender elementos, é uma mistura de pensamento sistêmico com pensamento complexo de uma forma simplificada. Eu peguei isso, joguei uma ferramenta de ideação dentro, que tem um pouco do que a gente falou aqui, essa história do feedback, né, da diversidade. Isso são linhas de raciocínio que dentro da minha ferramenta eu mapeei 30 linhas de raciocínio que a gente faz nas oficinas, a gente faz brainstormings focados
Em vez de todo mundo aqui estar pensando por conta própria, a gente pega o problema, passa pela fase de compreensão, na fase da ideação, a gente coloca por linha de raciocínio. Então, todo mundo aqui agora vai pensar, por exemplo, em como resolver esse problema que a gente está falando teórico aqui, qualquer que seja, usando a linha de raciocínio do feedback. Aí eu explico o que é o feedback, todo mundo vai escrever ideias e trocar e discutir só em cima da linha do feedback, durante um tempo. Aí passa para outra linha, por exemplo, diversidade, passa para outra linha, autosserviço. São 30 linhas de raciocínio dessas. Então a gente aumenta a quantidade, aumenta a probabilidade de ter insights inteligentes e eficazes, porque a gente extrai de dentro de cada pessoa a probabilidade de ter uma ideia boa. Por exemplo, ele pode ter uma vivência em algum canto na cabeça dele muito boa com feedback. Só que se ele tiver num brainstorm aberto, ele pode não ter lembrado disso e entra na linha de raciocínio da diversidade para trazer criar novos produtos dentro da empresa. Vamos diversificar. Só que a vivência dele com feedback ia ser top para cá, mas não deu porque ele se agarrou nessa ideia aqui, nessa linha, e não conseguiu voltar. Na hora que a gente faz por linha de raciocínio, a gente aumenta a possibilidade de ter insights mais interessantes. Então, a mistura desses dois nasceu a criatividade corporativa. E tudo que melhora quando você melhora percepção, compreensão, integração, melhora dentro da empresa. Por exemplo, a longevidade, que a gente estava falando, né? A empresa dura mais. Competitividade, relevância, lucro, visão e implementação em novos mercados. Eficiência, produtividade, a marca melhora. As implementações de novas metodologias. E no final a gente tem entregáveis, as listas de insights validados e criados não pelo Silvio, não pela Criato, mas pelo time. Então a grande vantagem é porque eu não sou um consultor, a Criato não é uma empresa de consultoria, que chega, estuda o caso e tal e dá soluções. A gente transforma cada pessoa em um consultor próprio da empresa, porque conhece onde o sapato aperta, tem saberes relacionados da empresa, a gente faz organizar isso numa linha de trabalho e vocês conseguem produzir melhor. E esse processo pode ficar sistematizado. E é muito simples. São 3 etapas. É a compreensão, a ideação e a validação. Que pode-se até chamar de etapas que são clássicas no processo de criação, só que as ferramentas que tem dentro, que são ferramentas autorais, é que fazem a diferença. Por exemplo, essa linha de raciocínio que a gente brincou aqui no bolo, brincou com o futebol, mas dentro dessa brincadeira tem linhas que a gente extrai de dentro do bolo e do futebol. A gente pode também fazer um hackeamento de um tênis, por exemplo, mas que na hora da oficina, né, a gente não vai hackear essas coisas, a gente até faz no hackathon que eu criei, mas na oficina a gente já vai direto com a linha. Vamos usar a linha tal aqui, ela funciona assim, 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 todo mundo produz. Um turno. Mas pode ser mais. Por exemplo, eu estava agora de tarde na reunião de uma empresa, numa clínica de radiologia de imagem, no geral, eles querem fazer os 4 momentos em um turno por momento. Então, em vez de ser uma oficina, vai ser uma capacitação. Então, a gente vai ter o primeiro momento da parte teórica toda, inclusive a oficina de propósitos, para poder realmente abrir a mente da galera. Depois, uma oficina de compreensão, outra, uma oficina só de ideação e depois uma oficina só de validação. Já vai ser durante 2 meses. Isso aí. São 2 times lá, a gente vai fazer, todo sábado de manhã vai ser AB, 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 são 4 e 4, só que intercalados, com grupos no WhatsApp para integração. Aqui é o momento da metodologia, não vale, não precisa falar, que é a linearidade da implementação. Os produtos que a gente tem, depois eu compartilho com vocês. E o QR Code é meu... Opa. Agora vocês, né, sabem que o QR Code precisa do celular, é meu WhatsApp aqui.